Fala minha gente, Marinho FC entrando lá hoje para a gente falar do último jogo do Manchester City pelo campeonato inglês, a despedida mais que merecida de Sérgio Kun Agüero e também do pré-jogo contra o Chelsea pela final da UEFA Champions League. Então vamos ouvir Blue Moon e fica aí que a gente volta já. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 33 do canal Marinho FC. Mais um em parceria com a The Citizens Brasil, o The Citizens Podcast, é um crossover. E eu tô aqui com a minha dupla especialíssima, né, cativo já da casa, JP Melo e Murilo César. Boa noite, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos lá, vamos falar de City de novo. Boa. Vamos nessa. O programa de hoje, minha gente, a gente vai dividir aqui basicamente em 3 partes, tá? Vamos falar primeiro do jogo final da Premier League, City 5, Everton 0. Despedida de Sérgio Kun Agüero, vamos passar por isso também, apesar da gente já ter feito um programa aqui falando só de Agüero, basicamente, acho válido, né? Pelo momento de despedida em si, pelos 2 gols no jogo e tudo mais. E o maior pedaço do programa vai ficar para a gente fazer o pré-jogo de Manchester City e Chelsea, final da UEFA Champions League. Antes de mais nada, a gente precisa sempre falar da nossa biritinha. Eu, como sempre, sou o único aqui, né? Apreciem com moderação, tá, gente? Venda e consumo proibidos para menores de 18 anos, mas eu tô tomando aqui a minha birita, né? JP e Murilo estão na água. Eu tô já no clima de Champions. Vou até encher esse copo aqui. Pera aí, né, bicho? Aqui, antes de começar o programa, eu, né, acabei dando uma calibrada. Mas já tô aqui patrocinado, né? No clima de Champions, pela Verdita. Não preciso falar desse produto, todo mundo já conhece bem. Então, saúde aí, um brinde. Um brinde. Eu tô guardando tudo para sábado. Sábado vai ser o dia. Sábado não me chamem. Pois é, rapaz. Esse sábado tem toda hora é um frio na barriga aqui, meu irmão, que é um negócio sério. Eu acho que eu nunca tive tão nervoso com o jogo. Puta merda. Não eu acho que fiquei tão nervoso quando foi a final da Libertadores Corinthians, mas de resto, esse jogo acho que até mais que amanhã. Esse jogo de amanhã, é um jogo bem tenso. Falando de experiências, eu já tive algumas, eu sou torcedor do Vitória, né? Algumas no estádio, inclusive. Eu assisti um Vitória, vamos lá, rapidinho, tá, gente? Parênteses, 1999. Não sei nem que idade vocês tinham. Vitória 5, Vasco 4. Eu não existia ainda. Pois é, rapaz, tô velho mesmo, hein, bicho? Rapaz, que situação. Pra que eu fui falar disso? Vitória 5, Vasco 4, numa partida pelas quartas de final do Brasileirão. Vitória acabou por eliminar o Vasco nesse ano. O Vasco que tinha, não sei se vocês vão lembrar, né? O Vasco tinha Felipe, tinha Ramon, tinha Juninho Pernambucano, tinha Viola, tinha Donizete. Enfim, o Vasco era um time. Petkovic jogava, né, no Vitória ali, né? Pet ainda não. Ainda Pet 99, acho que ainda não. Pet não tava nesse time, não. Esse time era um time bem misturado do Vitória, assim. Não tinha nenhum grande jogador de destaque. Tinha muita gente da base, né? Tinha um volante chamado Fernando que fez 3 gols nesse jogo. Tinha Fábio Costa, que vocês conhecem. Rodrigo, lateral direito. Quem mais? Leandrinho, que depois acabou indo para outros times aí do Brasil e jogando bem. Enfim, era um time muito jovem, o time do Vitória. Mas acabou chegando à semifinal daquele Brasileirão, acabou caindo nas semis pro Atlético Mineiro. Mas enfim, né? Porque é um momento realmente... Esse jogo eu me lembro muito, porque foi um jogo... O Vasco começou dando 2-0, depois o Vitória virou para 3-2, acho que fez 4-2, depois o Vasco empatou, o Vitória fez 5-4 e o Vasco ainda teve um pênalti aos 40 e tantos do segundo tempo, que Fábio Costa pegou. O roteiro foi mais ou menos esse. E esse ano, essa semana, teve Náutico campeão pernambucano, JP, lembrei de você. Não foi tão nervoso, não. O jogo mais nervoso do Náutico foi aquele contra o Paysandu, que nosso colega João Hugo é capaz de me matar e matar o Leandro Pedro Voaden. Que fique bem claro, eu não vi o pênalti. Por quê? Porque o senhor saiu do estádio 2 vezes. Eu saí do estádio 2 vezes. O Paysandu quando fez 2-0, eu saí do estádio. O tempo que eu saí do estádio, botei o pé lá de fora, o Náutico fez 2-1. Eu volto. Assisto o jogo até os 90, atrás da barra. O Náutico não vai fazer gol. Volto pra casa. Quando eu chego na esquina de casa, a gritaria. Eu corro, pergunto pro cara que tava guardando o carro, escutando o rádio. O que foi que o cara disse? Pênalti. Eu corri, eu moro a uns 700 metros dos aflitos.
Eu corri toda com o Cílio Rosa Silva, num pique, e cheguei justamente atrás do gol que Giancarlo bateu o pênalti e fez. Quase perdi meu óculos caiu dentro do campo. Agora, eu não fiquei tão nervoso. Eu não fiquei tão nervoso naquele jogo. Parte porque eu já estava meio embriagado, sim, claro. E parte porque eu perdi os momentos. Quando chegou na hora dos pênaltis, eu sabia que o Náutico ia passar. Eu disse, não é possível que ele passou esse sufoco todo para nos pênaltis não passar. E eu já sabia. E a semifinal e a final foram mais tranquilas. Mas, em relação assim, ao jogo... Pô, esse é o primeiro... Eu tava falando pro Marinho, o último episódio que eu participei, essa é a primeira Champions, final de Champions, que eu assisto como torcedor mesmo. É diferente, é completamente diferente. Eu tava pensando, vindo pra... Quando a gente tava... Antes da gente começar a gravar, tipo, quando você é criança, principalmente eu que cresci já nesse mundo globalizado, de a gente assistir Champions toda quarta-feira e terça, você fala, caramba, eu quero ter um time pra torcer e eu quero que ele seja na final, porque é muito legal essa vibe de ter uma cidade pra ter a final, sediar, aí vai todos os torcedores pra lá, e vão os dois times, aí tem a semana inteira de preparação pra final, e é diferente com o City lá, eu nem sei ainda descrever direito, eu nem tive tempo ainda de acompanhar direito as coisas essa semana, mas ainda mais por conta da pandemia, que não tem aqueles eventos diferenciados e tal. Mas é muito especial tudo que tá acontecendo. É isso aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas vamos lá, já falamos muito de futebol brasileiro aqui hoje, né? Vamos voltar para a nossa pauta. Eu queria começar passando a bola para um de vocês para falar um pouquinho de Manchester City e Everton, né? Foi um jogo meio que amistoso e festivo, né? Entrega da taça e tal, mas a gente acabou surpreendido por uma exibição incrível, né? Mais uma do Manchester City nesse ano, então vou passar para você, JP, para falar um pouquinho, superficialmente, a gente não vai aprofundar muito, porque senão não dá tempo no final de falar do principal de hoje, que é o pré-jogo, né? Manda bala aí, City, Everton e enfim. Bom, vamos lá. O Marinho disse, foi um jogo para nós, comemorativo para o Everton era cumprir tabela. A gente foi surpreendido, sim, não foi tão surpreendido, a gente meio que sabia que a Agüero ia fazer um gol. A gente só não esperava que fosse... Aí tinha a sensação, a gente queria que a Agüero começasse, aí saiu a notícia, ele não começa, beleza, ele vai entrar assim que começa o segundo tempo. Começou o segundo tempo, ele não vai entrar. Esse cara, ele vai entrar com vontade, e entrou com vontade, fez 2 gols de cabeça... O gol de posicionamento fantástico. E é uma pena a gente estar perdendo um cara como o Agüero. O jogo em si foi tranquilo. A gente teve alguns sustos ali do contra-ataque do Everton. O pênalti que Ederson pegou. E eu espero que ele continue pegando o pênalti, que nunca sabe como é que vai ser essa porra dessa final. Que se tiver pênalti eu não chego lá. Mas, cara... A gente vê como o time tá preparado. Você vê como o De Bruyne jogou bem, você vê como o Gundogan jogou bem. A gente vê o Foden. Acho que teve uma chance de fazer o gol, que ele perdeu e tal, mas o Pepe deu uma entrevista recentemente. Não, acho que foi ontem ou hoje, pro Rio Ferdinand, da BT Sports. E ele falando sobre Foden, que ele tem essa mentalidade de se ele errar, ele consegue esquecer, não focar no erro e ir para a próxima. E isso é uma qualidade para ele. E a gente vê isso em campo, porque o jogo contra o Borussia ele perdeu os gols, mas quando chegou nos 90 ele foi lá e fez. Então a gente está vendo nossos jogadores bem fisicamente, bem mentalmente e bem preparados. É isso que importa. Levantamos a taça, nos despedimos do nosso ídolo, porque a não ser que o jogo esteja resolvido, que provavelmente não vai estar resolvido, contra o Chelsea, eu duvido muito que o Agüero entre, a não ser que haja uma extrema necessidade. Mas foi a nossa despedida do nosso rei, Kun, e foi bom. Pode chamar de rei mesmo, velho. Pode chamar de rei, porque esse daí merece. Murilão, quer falar alguma coisa de City Everton? Eu acho que o João já falou muito bem o que foi o jogo. Foi bom o City voltar a jogar bem, porque leva confiança para a final. E o Chelsea, que jogou contra o Aston Villa e perdeu, estava com o time todo titular. Acho que só o Kovacic que estava jogando, o Kovacic já é tão titular assim. O City vai com moral para a final, é bom pra gente.
porque além de tudo, era um jogo comemorativo. Eu tenho essa teoria de que jogo comemorativo tem que ter um pênalti que o goleiro defende, então foi legal. Isso é um dos poucos pênaltis que o Ederson defendeu em jogo, né? Eu acho que não lembro de outro agora. Eu só lembro de um que ele defendeu contra o Crystal Palace. Isso é verdade. E a disputa de pênalti de competição, normalmente não é ele no gol, é o goleiro reserva. Ele pegou contra a final contra o Chelsea lá, que o Jorginho tentou fazer uma paradinha. Verdade. Defendeu aquela. Não é bem uma cavadinha, que o Jorginho bate daquele jeito. Não, paradinha. Ele dá um pulinho, a paradinha. Ele dá um pulinho e bate, né? Ederson esperou e pegou. Muito bom, inclusive, o Ederson naquela cobrança. Enfim. Mas de resto, acho que é isso. O Agüero mostra ainda que é um ótimo centroavante. Acho que ele vai ser bem útil no Barcelona. Tá todo quebrado. Porque não tem como ser o Braithwaite o centroavante do Barcelona. Não tem condição nenhuma. Mas foi muito emocionante também o Guardiola chorando no pós-jogo, falando do Kun Agüero. Porque é importante ter jogadores bons. E o Agüero faz 2 temporadas que ele não tem condição física para todos os jogos. Então nem discordo da decisão de cortar ele. Eu acho que a forma como foi feita foi honrosa para os dois lados. Mas é aquilo. Ele ainda tem lenha para queimar. Eu quero muito que ele seja feliz no Barcelona e que ele continue tendo talvez mais uns 2, 3 anos de carreira gloriosos. Eu acho que pós-Barcelona ainda tem Estados Unidos, ainda tem Argentina. Eu acho que ele ainda pode jogar bons anos aí e fazer mais gols ainda, né? Para finalizar a carreira com mais gols. Eu anotei alguns pontos aqui, gente, rapidamente, tá? Sobre esse jogo. Para mim, esse time já teve uma cara, né, mais parecida com o time que eu imagino que a gente vai assistir na final da Champions, tá? Porque a gente veio de 2 jogos aí com times bem, um tanto quanto misturados, né? Eu falei disso até no episódio passado, que eu fiz sozinho, por sinal. Então achei o time já com mais cara do time que provavelmente vai jogar a final. Kevin De Bruyne muitíssimo bem, eu fico impressionado com a precisão dele, velho. Assim, nos passes, nas enfiadas de bola. A bola parece que sai rápida do pé dele, e aí na hora que tá chegando lá na frente pro cara, a bola desacelera sozinha e o cara chega a tempo. Aquela bola assim que ele mete pro Sterling próximo do final é piada. É impressionante, assim, é impressionante. Me lembra muito momentos bons também de Davi Silva, que fazia exatamente a mesma coisa, né? Ele metia umas bolas que a bola parecia que saía rápida, mas de repente a bola parava e o cara tava na cara do gol. É um negócio incrível, assim. Fiquei impressionado com o número de passes que Kevin De Bruyne deu nesse jogo. Muito assertivos. Gostei muito de Gabriel Jesus, eu normalmente corneto Jesus, né? 50 gols, é uma marca importante também, né? Acho que é válido a gente lembrar. E tenho achado o Gabriel Jesus o jogador mais maduro nos últimos jogos dele, tá? Criticava muito por conta dos gols perdidos e tudo mais, mas ele melhorou, acho que ele tá mais focado, mais centrado, e Pep tem colocado ele para jogar mais pelos lados do campo, eu acho que isso ajuda ele. Então a menção aqui importante a Jesus. Para mim faltou o gol de Mahrez, aquela bola no travessão seria uma pintura, né? Não entrou por capricho. Falei aqui também dos presentes de Fernandinho para Agüero, né? Foram 2 assistências, é isso? 2 assistências. A primeira bola ele rouba ali e Agüero acaba fazendo o gol, belo gol. E o segundo gol é o cruzamento de Fernandinho e um golaço de Agüero de cabeça, né? Sobre Agüero, gente, assim, é muito difícil falar, né, pra gente, torcedor que acompanha já há bastante tempo. Eu tava assistindo, o que tá passando aqui atrás é um DVD que eu tenho da temporada 11 e 12. É muito legal esse DVD. Ele faz um resumão da temporada, mostra todos os jogos, todos os gols. E, inclusive, reassisti aqui o primeiro jogo de Agüero, né? Que ele, coincidentemente, entra durante o jogo e faz 2 gols. Então, assim, é um cara realmente que fica... Acho que não só na história do Manchester City, mas na história da Premier League, né? Do futebol inglês como um todo, porque realmente foram 10 anos aí de muito brilhantismo, né? Incrível, assim. Entrou num seleto grupo de jogadores favoritos meus, né? Em particular. Sérgio Agüero, depois desses anos todos aí pelo Manchester City. O que é que vocês acharam do momento de despedida ali? Foi legal? Foi bacana? Você falou de Pepe, Murilão. Aí me traz uma coisa, né? Agüero tá saindo e eu entendo essa questão física, como o torcedor, o coração fala, né, que queria que ele ficasse mais,
Mas se a gente for racionalizar, eu acho que o projeto do City passa por uma renovação que precisa ser feita mesmo, né? Agüero foi o último dos moicanos ali dessa turma da temporada 11 e 12, né? E realmente acho que, racionalizando a conversa, né? A gente precisa de um cara que esteja apto a jogar, sei lá, 80%, 90% dos jogos. Isso ele não conseguia mais. Mas acho que ainda tem muita lenha para queimar. Acho que vai fazer muito gol no Barcelona, sim. Né? O Barcelona precisa se arrumar um pouquinho, mas pode fazer muitos gols. E depois ainda tem aí o fim de carreira, que pode ir para os Estados Unidos, para a Argentina, enfim. Vocês querem tratar desse tema ainda, Agüero, ou posso pular já, minha gente? Eu tenho algumas coisas para falar ainda. Ele foi embora com mais um recorde, o maior número de gols por um só clube. 184, passou Rooney. 185, Rooney tem 184. Acho que é 184 e 183, na real. É? Acho que é 184 e 183. Ele passou por um, né? Ele empatou. Ele passou pelo Rooney. Não, Ele passou pelo Rooney. Ele Passou pelo Rooney. Ele passou pelo Rooney. Detém o recorde de número maior de hat-tricks na Premier League, maior artilheiro estrangeiro, maior artilheiro da história do City, quarto maior artilheiro da Premier League. Ele conseguiria chegar ao primeiro se não fossem as lesões. Isso é muito óbvio pra gente. É só perceber que nos 10 anos de clube, nem ele nem Kompany detém o recorde de jogos na Premier League. É o Davi Silva. Que foi o que dos três é o que passou menos tempo. O Davi Silva passou 9 para 10, o Agüero passou 10 para 11, o Kompany são 13 anos quase. Então, isso dá a dimensão do quão matador era Sérgio Agüero. É realmente uma pena, porque o Marinho fala da questão da renovação, o pessoal fala sobre a questão de Pep. Eu li numa entrevista recente entrevista do Mark Tyler, falando que ele queria ficar, ele aparentava querer ficar mesmo, mas ele não teve a oferta de renovação pelo City. O pessoal diz que a culpa de não ter tido foi realmente do Pep, de querer um novo atacante, que eles passaram um tempo sem se falar, mas aí eles já são outros 500, a gente não pode afirmar, mas vai ficar saudade, vai ficar as boas memórias para quem acompanhou desde o início, como eu, e teve que aguentar Roque Santa Cruz, teve que aguentar Jô, teve que aguentar Vassel, teve que aguentar Samaras, e para ter um cara como Sérgio Agüero, fantástico. Então, para quem quiser algo também muito mais emotivo, eu aconselho ler no site do Manchester City Brasil a carta aberta que a Ana, que deveria estar aqui hoje, não pôde estar, fez. A carta é excelente e dá o tom de despedida de todo torcedor do City que viu, adorou e amou o Sérgio Agüero pelos 10 anos de títulos que ele deu a gente. Muito legal o texto de Ana, velho. Muito legal. Muito legal. Uhum. Então fica o nosso abraço eterno ao Sérgio, que no futuro ele possa voltar ao City para ver jogos, para participar do time em si, como o Zabaleta pretende fazer, como o Kompany pretende fazer, que ele fique na nossa história para sempre e que ganhe a estátua dele fora do Etihad, que é bem merecida. Boa. Vamos lá, próximo ponto aqui da nossa pauta é falar de Manchester City e Chelsea, o jogo que, segundo o JP, é o mais importante da história do clube até hoje. É isso mesmo, JP? É uma final de Champions, é o que a gente almeja, é o que o Sheik almeja e a gente almeja desde que houve a compra. Isso é inevitável. É colocar o City no próximo patamar, porque toda vez que a gente tá falando de City vai chegar um engraçadinho do United e vai dizer, cadê o título europeu? Aí a gente vai dizer, não, tem a Copa de 70. Exatamente. Vão dizer, isso não conta, que é uma Liga Europa e tal, enfim. Enquanto eu vou ficar cantando Submarino Amarelo o tempo inteiro, eu não vou ficar cantando Submarino Amarelo o tempo inteiro. Então, cara, tinha que rolar isso aqui hoje. Tinha que rolar. Eles vão ter que aguentar. Eu talvez morro da minha língua no próximo episódio. Paciência, é assim que funcionam as coisas. Tem que aguentar. A gente tem que entender que
é importante porque o peso do troféu, o próximo passo, etc., o passo definitivo, enfim. Aí vai dizer, não, um título não coloca o City no patamar de grande. Beleza. Só que a gente está nos últimos 10 anos conquistando títulos constantes. Nossa posição, a pior posição da liga foi um terceiro lugar, um quarto lugar. Enquanto o nosso maior rival, que é do outro lado da cidade, o lado vermelho, sofre para ganhar títulos, insiste em um técnico que não é técnico. Quando teve técnico, não quis aguardar o planejamento, fica chupando dedo e reclamando da gente. Então, é inevitável para a gente pensar que esse é o jogo mais importante da nossa história. Não, eu concordo com você que é um jogo importante. Eu até falei disso, se eu não me engano, um dos primeiros episódios aqui do canal, na época que eu fazia sozinho ainda, não rolava esse bate-bola, e eu falava sobre Premier League e fazia um comparativo, né? Premier League e Champions League, o que é que seria mais importante? Eu acho que depois de todo esse período de conquistas na Inglaterra, são muitos e muitos títulos, né? De 10 anos para cá, a gente precisa realmente dar esse passo, velho. Eu não acho que, do tipo assim, ganhar um título de Champions vai tirar o City de uma prateleira e colocar em outra, né? Eu acho que essa mudança de prateleira acontece através de uma construção que leva anos, né? Se a gente for olhar o rival até a chegada de Alex Ferguson, era um time que tinha ganho alguns títulos ali e tudo mais, mas não era o que se transformou historicamente, né? Depois de 26 anos de Alex Ferguson, né? E o City está construindo isso. E se continuar no ritmo que foi nessa última década, meu amigo, a próxima geração, né, porque eu acho que essa coisa temporal, ela muda de tempos em tempos, né? A próxima geração já vai ver o City de fato como um time que está num patamar diferente, né? Porque a gente está acompanhando a transformação, né? Mas meu filho que tem 9 anos, por exemplo, se a gente falar de Arsenal, né, para ele, que a gente viu um Arsenal gigante, né? Eu, pelo menos, né? Não sei vocês, porque vocês... Eu lembro um pouco, mas você que respeitar o que é aquele Arsenal. Se a gente for falar de Arsenal com meu filho, ele vai assim, se ele for jogar FIFA, ele não pega o Arsenal, velho. Sabe? Um torcedor do Arsenal. Pra ele, o Arsenal é um time, assim, sexto colocado, né? Com todo respeito ao Arsenal, que pra mim é gigantesco, né? Mas enfim, é uma coisa realmente temporal e eu acho que tá na hora da gente carimbar essa Champions aí. Mas enfim, eu fiz algumas perguntinhas aqui, aquelas perguntinhas capciosas, né? Pra gente começar, eu vou passar para você primeiro, tá, Murilão? A primeira pergunta é o seguinte: quem é o favorito pra final e por quê? Não tem como não ser o City o favorito. O Formiga, ele falou... Acho que foi o Formiga, falou na TNT, numa live dele. O City é o time que joga o melhor futebol do mundo. Com ou sem a Champions, é o time que joga o melhor futebol do mundo atualmente. Igual era o Bayern no passado, que quase perdeu o PSG, mas era o melhor futebol. O City é favorito, e não só por conta disso, mas porque em todas as competições que ele disputou, tirando aquele jogo contra o Chelsea na FA Cup, ele dominou. Depois de dezembro, ele mostra uma posição de superioridade, tanto na defesa, quanto no ataque, quanto no meio do campo, que o Chelsea ainda não mostra em todos os jogos. O Chelsea ainda peca um pouco no ataque, principalmente com o Werner. No meio de campo, sim, é muito forte o Kanté e o Jorginho. E a defesa, sim, é muito forte. Mas o Chelsea ainda tem deficiências. Que o City, eu acho que só a lateral esquerda é uma questão ainda a se discutir no aspecto defensivo. De resto, é um time muito bem completo, muito bem postado e muito mais forte do que... Muito mais forte não. Muito mais forte eu estaria sendo clubista. Um pouco mais forte do que o Chelsea. Mas falar que o City não é favorito é brigar com os números, brigar com o que está sendo colocado na sua vista. Talvez o Chelsea seria favorito. Favorito não. Ele começa um pouco mais forte no jogo por já ter vivido esse momento, o clube. Não os jogadores, mas o clube já ter vivido o que é uma final de Champions, e toda aquela forma que foi. Eu tava falando com um amigo meu, ele falava que o Chelsea naquela final, ele não tava preparado para ganhar. O Chelsea de hoje tá. É mais ou menos que o City... O City, se batesse uma final em 14, 15, não era para ganhar. Igual o Chelsea não era para ganhar. Foi um projeto que foi se consolidando. E hoje, o projeto do City é melhor do que o do Chelsea, em campo. Então, acho que não tem muito como fugir do City ser o favorito. Pode perder?
Claro que pode, é o futebol. O Chelsea ganhou daquele Bayern de Munique, que era muito superior. Mas é o favorito. Boa, bela resposta, gostei. Vai, JP. Não tem muito do que fugir, não. O City, por futebol jogado, é realmente o favorito. Mas é aquele favoritismo baseado apenas no que houve. Porque se o torcedor do Chelsea vai chegar e vai dizer, nós ganhamos 2 jogos na temporada, foi agora, logo depois de ter saído aqui a final SC City e Chelsea, a gente perdeu um jogo de virada, e que o jogo da FA Cup. Só que pro nosso lado tem a questão de não foi, o time era reserva, foram poupados, não foi o jogo do mesmo ritmo, principalmente o jogo da FA Cup. Mas a gente é um favorito, não, mas a gente tem que entender o momento do Chelsea, a chegada do Thomas Tuchel. Muda muito o patamar do Chelsea na temporada. Ele melhora, ele retorna o Kanté à posição original dele, faz que ele volte a render o futebol que o Kanté rende, porque com o Lampard ele estava realmente um pouco desaparecido. E o futebol do Chelsea passa muito pela função que o Kanté faz em campo. Você não tem um jogador defensivo como o Kanté, ele tem jogadores ofensivos importantes da forma do De Bruyne, do Foden, do Logan, do Mahrez. Aí não tem um jogador defensivo como ele, porque o Rúben Dias é um zagueiro, e ponto, um grandíssimo zagueiro. Mas a função que o Kanté faz ali no meio de campo do Chelsea, tanto de desarme quanto de armação, é única nesse jogo. Ele é muito bom mesmo. O que o Bruno comentou a respeito o Chelsea já viveu a final de Champions, apenas 2 jogadores nessa final disputaram uma final de Champions. O Gundogan pelo City e o Kovacic pelo Chelsea. O Kovacic provavelmente não vai começar jogando, o Gundogan começa jogando pelo City provavelmente. Então, isso demonstra também quão novos são o City e Chelsea nesse patamar, nesse currículo agora que a gente está sendo escrito. Então, a afirmação que o City é favorito, ok, mas a gente tem que fazer alguma ressalva, a gente tem que ter muito cuidado e respeitar o adversário que é o Chelsea. Vou ficar em cima do muro nessa porque eu tô com medo dele. Boa. A gente tá falando e sabe o que é que tá passando ali atrás, gente? Dá pra ver aí, não? 6-1. É o 6-1. É o 6-1, que maravilha, hein? Com relação ao favoritismo, o JP, na verdade, trouxe o ponto que eu ia trazer, né? Eu acho que, se a gente for olhar a temporada, futebol jogado e tudo mais, não tem como fugir, né? Eu não gosto dessa coisa do favoritismo. Eu, na verdade, briguei a temporada inteira... Briguei não, né? Eu torci, na verdade, né? A temporada inteira para o City não ser favorito, né? Nos seus confrontos. Porque todas as vezes a gente era favorito e acabava tropeçando, né? Mônaco, Tottenham, até o próprio Liverpool, porque a gente estava num ano bem melhor que eles, enfim. Eu torcia para que o City não fosse favorito, mas é difícil falar que não é, né? Porque é o campeão inglês, mostra um futebol melhor, mas tem o contraponto aí da gente ter perdido os 2 últimos jogos contra o Chelsea, né? E futebol é bola na rede, tudo bem, time reserva e... Aquele jogo da FA Cup, até hoje eu não entendi muito bem a postura do time, um time meio mole, né? Mas assim, não vou ficar em cima do muro, eu realmente, né, no fim das contas, olhando de forma racionalizando o tema, né? O City é favorito, porque apresenta futebol melhor, e, como o Murilo trouxe muito bem, né? No passado era o Bayern, assim, favoritaço, né? Porque era um time realmente que, era muito completo, e, né? Enfim... Mas a gente teve uma final que foi dura, né? Mas vamos lá. Para mim também vou ter que falar, né? Infelizmente, não quero zicar não, mas a gente entra, né? Olhando para o futebol de uma maneira geral como favorito. Próximo ponto aqui, próxima pergunta. Essa talvez seja um pouco mais fácil, acho que talvez a gente não tenha isso pronto, né? Mas dá para ter uma ideia. Quem seriam os 11 titulares de vocês para esse jogo? Eu vou começar nessa, né? Porque seria injusto, vocês não prepararam isso. Então eu vou começar falando os meus 11 e depois vocês fazem aí, tá bom? Ederson, obviamente, acho que não tem discussão. Eu entraria na direita com o Walker pelo vigor físico, né? Pela disciplina ali, pela capacidade de recompor melhor defensivamente do que João Cancelo. Stones e Dias, acho que a dupla de zaga é essa.
não dá para fugir. Acho que Laporte é um grande jogador, mas a dupla do ano foi Stones e Rubem Dias. E na lateral esquerda eu iria de Zinchenko mesmo, que é um cara que... Rapaz, Zinchenko tá jogando com a vontade, velho. O cara tá jogando com um vigor, com a disciplina, com a disposição, que eu acho que não dá para deixar ele de fora. Né? Ele cavou essa vaga aí no time, eu acho que ele vai ser titular. No meio, eu iria com Fernandinho, pela experiência e pela capacidade de desarmar, desconstruir o jogo adversário e tudo mais. Gundogan e De Bruyne, tá? E na frente, Foden, Mahrez e Bernardo. A gente sabe que Pepe provavelmente vai vir com aquele esquema que De Bruyne fica lá na frente de falso 9, às vezes o time fica com 4-2-4, né, com 4 caras marcando lá em cima. Então pode ser que aconteça alguma variação aí, né, nesse sentido. Mas esses seriam os meus 11. E a minha preferência era de que De Bruyne jogasse como um cara vindo de trás com a bola, né, ao invés de ficar lá na frente marcando o zagueiro. Eu já falei isso algumas vezes aqui, não gosto, mas Careca sabe o que faz, né? E tanto é que deu certo esses jogos todos de Champions, De Bruyne lá na frente, marcando saída de bola, né? Como falso 9, e o City passou, né? Enfim, esses seriam os meus 11. Eu vou agora, vai JP, você então, fala aí quem seriam os seus 11 ideais e depois a gente passa para Murilão. Meus 11 ideais são o seu, e a mudança que eu faria, você já disse, que é justamente o De Bruyne como falso 9 e o Bernardo no meio, que apesar de você não gostar, eu gosto bastante, porque quando o De Bruyne rouba esse tipo de bola, ele tem a oportunidade de finalizar, né? Ele tem a oportunidade de finalizar. Ele gosta muito de dar passe, mas a finalização dele é excelente. Então eu gosto dele mais próximo do gol. Então, basicamente, literalmente faça o que você fez, só com essa alteração. Boa. Essa foi fácil, então. E você, Murilão, alguma mudança aí? Eu sigo os relatores, não tem jeito. A única questão na minha cabeça da escalação seria a lateral esquerda que eu falei antes. Ou o Cancelo ou o Zinchenko. O Cancelo ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele dá um homem a mais no meio de campo quando ele funciona como ala. Mas o Zinchenko, além de ele recompor melhor na defesa, ele abre esse espaço na lateral esquerda que foi igual como saiu o gol no PSG. Eu não tenho dúvida, o Zinchenko ele é o cara do momento, tem que aproveitar o momento. Eu acho que é por aí também. O último ponto seria palpite, mas eu repensei essa coisa do palpite. Eu acho melhor não ter palpite, viu, gente? Sem palpite. Esse jogo é melhor sem palpite, não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu acho melhor a gente ir para esse jogo sem palpite. Vocês querem falar mais alguma coisa de pré-jogo, observação? Querem falar um pouco também de como vocês acham que o Chelsea vem? Eu confesso que eu olhei pouco para o Chelsea, né? Me preocupam alguns jogadores, né? Talvez para mim a ameaça maior é Kanté, porque realmente é um cara que às vezes faz o papel de 2 ou 3 ali, é incrível, né? Ofensivamente o Chelsea com o Werner acho que acaba deixando a desejar, mas o reserva dele é Giroud, né? Então não sei se eles vêm com o Giroud, apesar da experiência, de repente, né? Não tem sido titular. Mas eu acho que vai ser aquele Chelsea que a gente encarou nos últimos jogos. Aquele Chelsea é o Chelsea com força máxima, né? E eles ganham da gente se a gente não tiver num dia bom. Eu acho que se a gente tiver num dia bom, é difícil, né? Enfim. Vocês têm mais algum adendo aí? Algum ponto que vocês querem trazer? Ou a gente... Não, acho que é só ver a questão do Kanté e do Mendy, se eles vão jogar. Eles estavam lesionados, mas eles já treinaram. É verdade. Provavelmente jogam. Eles só não jogam se realmente não tiverem 50%. Se o Kanté tiver 50%, ele vale por 2 jogadores ali. Então, usar o Giroud seria, se ele quiser segurar mais a bola, investir em bola aérea. Eu não vejo muito o Tuchel fazendo isso. Se ele tentar fazer isso, acho que vai ser suicídio de posse de bola. E eu acho que ele não vai querer deixar o City com essa posse de bola toda durante muito tempo. Ele não é um técnico de ficar se defendendo. Se fizer isso, ótimo pra gente. Mas eu duvido muito que ele vai fazer isso. De resto, esperar pra ver. Murilão? Eu acho que não tem muito como fugir a escalação do Chelsea. Vai ser um 3-5-2, um 3-4-2-1 normal. E Giroud seria suicídio pro Chelsea. Porque a forma como o City ataca, de manter a pressão,
no campo de ataque, colocar todo mundo no campo do seu adversário, é para o Chelsea aproveitar no contra-ataque. E para isso, mesmo que o Werner não esteja vindo a melhor das fases, é melhor do que o Giroud, que não vive a melhor das fases há 5 anos. Que precisa de velocidade. Então acho que o que o Tuchel pode inovar é tirar o Pulisic, que ainda é novo, colocar o Ziyech para ter um pouco mais de velocidade no contra-ataque. E é um jogo perigoso para o City, pode ser a forma como o Liverpool jogava 3 temporadas atrás, que atrapalhou a gente na Champions, mas fora isso, o City conhece muito bem o Chelsea, no geral. Já tem 2 jogos que o Chelsea estava com um time mais titular do que o City, tem mais fita para estudar, então não tem muito como fugir, não. Eu costumo falar que Pep sempre tem um plano, né? E eu acho que esses 2 jogos que a gente perdeu contra eles serviram para Pep entender direitinho, né? E se organizar para não deixar eles jogarem. Principalmente da FA Cup, porque o Chelsea ele jogou muito nesse contra-ataque, nessa forma como eu falei que o Liverpool jogava. E o City não estava esperando aquilo. Foi o que você falou, você estava meio mole no jogo. Não estava esperando um Chelsea que lançava a bola toda hora para o Ziyech correr, para o Werner correr. Então, muito por conta disso que o Zinchenko é importante. Que o Cancelo abre um espaço muito, muito grande na lateral esquerda e o Zinchenko não tanto assim. Mas vamos ver. Tô nervoso também para amanhã. Amanhã, né? Amanhã é o vídeo que sai. É isso aí, minha gente. Eu queria finalizar, né? Estamos aqui nos 40, mais ou menos, só fazendo 1 contra 1 aqui. Eu não gosto muito desse tipo de comparação, né? Eu acho meio bobo, mas para a gente bater nos 45 aqui, eu queria fazer para a gente fechar, né? Vamos lá, volta a volta. Ederson e Mendy. Eu acho que esse aí não tem muito o que falar, né? Não. Ederson. Não tem Ederson. Né? Na lateral direita, a gente tem o Walker e tem Azpilicueta. Alguma dúvida? O que é que vocês acham? Azpilicueta é importante como capitão, como líder, né? Mas o Walker é mais jogador. Mesmo que ele não seja um brilhante lateral direito, ele é mais jogador que o Azpilicueta. Não, o Azpilicueta vai ser mais jogador. A questão a gente tá montando o time, aí quem é o técnico? É Pepe ou Tuchel? Se for Tuchel, seria o Azpilicueta, realmente. Se for Pepe, pro que ele gosta de fazer jogar, seria o Walker. Como eu imagino que o nosso técnico seja Pepe, então seria o Walker mesmo. Tá, nessa aí eu vou ficar com a Azpilicueta pela liderança e tudo mais, tá? Só pra não ficar todo mundo no mesmo lado aqui. Rúben Dias e Rudiger, acho que também não tem muito debate aí, né? Pela temporada que o Rúben Dias fez. O Rudiger é um ótimo zagueiro. Verdade. O Rúben Dias é possivelmente o melhor zagueiro do mundo atualmente. É difícil comparar. E Rudiger sai bem com a bola também, às vezes chega lá na frente, né? É um elemento de surpresa interessante. Stones e Thiago Silva, essa é mais pesada. Cara. O Stones ele funciona bem no esquema do City, com o Rúben Dias ao lado. Como jogador individualmente, o Thiago Silva é melhor. Eu vou ficar com o Thiago Silva também nessa, por tudo, velho. Então eu vou contra, eu vou ficar com os Stones. Essa Silva levou. Até agora a gente tá com 3-1 City, tá? Zinchenko e Chilwell. Gosto muito do Zinchenko, mas aí é questão de o Chilwell é lateral, o Zinchenko é lateral. Essa daí também acho que é difícil para Zinchenko, eu vou ficar com o Chilwell também, porque é um ótimo lateral também, né? Não é um lateral, não é só por ser um lateral, né, João? É porque é um bom lateral, de fato. Vamos para a próxima aqui. Rodri e Kanté. Essa é Kanté. Essa não dá para Rodri, não. Apesar de serem características um pouco diferentes, né? Acho que Rodri é um cara mais técnico, que vai mais à frente e tal, mas Kanté é muito impressionante esse jogador. Comparar o Rodri com o Kanté seria um sacrilégio. Porque, na verdade... Não. Eu acho que é a comparação certa, mas... Entendi. O Kanté é muito melhor. Por posição é a comparação certa, só que aí por função... A função que o Kanté cumpre é muito melhor. Vamos para a próxima aqui. Jorginho ou Gundogan? Gundogan. Jorginho nunca cumpriu o que ele poderia ser desde que saiu do Napoli.
Preferi pro Chelsea do que vir pro City. Um time que ajuda no estilo de jogo dele, mas... É porque Jorginho, eu acho que a posição dele seria a de Rodri também, né? Na Napoli ele jogava como um primeiro volante para Sarri, né? O cara que distribuía ali e tudo mais. E no Chelsea com o Kanté por ali, fica uma coisa meio... Mas no Napoli ele teve a companhia do Alan, e o Alan fazia a função do Kanté. Então o Jorginho realmente seria a função do Gundogan. Do Gundogan, né? Na sua opinião. Eu vi a Jorginho chegando para o City para ser um reserva de Fernandinho. Né? Na minha cabeça seria isso. Mas enfim, vamos lá. A próxima aqui a gente tem... porque eu tô com uma cola aqui, mas fizeram uma combinação esquisita aqui, né? Porque não tem tanta comparação nas escalações no Bato, né? Posição de fato, né? Bom, eu vou seguir o que tá aqui, tá, gente? Bernardo Silva ou Werner? Eu entendi porque eles fizeram essa comparação, porque para não comparar o De Bruyne com o Werner, que aí seria o De Bruyne. Exato. A verdade é que, vamos concordar, seria o De Bruyne. Mas eu fico com o Bernardo nessa aí também, tá? Como falso 9, eu fico. Não, mas o falso 9 seria o De Bruyne. E eu não quero o De Bruyne como falso 9. Eu preferi o Werner. Aí preferi o Werner pro jogo o De Bruyne pro meio. Que aí o time ganha. Não, pra mim, qualquer um aí, 9, qualquer posição aí contra Werner, o Bernardo leva ou o De Bruyne, João. Não, o Bernardo como falso 9, ele é um pouco sofrível. Sofrível. Se for pro falso 9, é o Werner. Se for pro jogador, é o Bernardo Silva. E muretei, mas é isso. Mas tipo, o De Bruyne tá comparado com quem? O De Bruyne tá comparado com Havertz. Faz sentido. Não, tá certo. Então, seria aí essa comparação agora seria para fechar o meio de campo com 3, De Bruyne ou Havertz. Aí seria o De Bruyne. Porque o Havertz tá sendo mal aproveitado no Chelsea. Verdade. Não, o De Bruyne ia bater qualquer um, né, gente? Vamos lá. Inclusive, um parênteses, hoje estava na live da TNT, que tá o Casimiro, o Pedro Certezas e o Felipe Freitas, eles estavam comentando sobre a comparação foi Kanté e De Bruyne. E eu tive que sair um pouco antes porque estava começando a aula, eles votaram Kanté. Que tava um jogador mais importante. Mas aí é comparar com maçã, velho. Com todo respeito ao querido André Henning, que eu conheço. Cara, eles estão... A TNT botou a seleção da temporada, De Bruyne contra Neymar no meio de campo. Obviamente, Neymar ganhou a disputa. Foi uma votação popular, o pessoal brasileiro vai votar em quem? Votar no Neymar. Colocaram o Marquinhos contra o Rubem Dias de zagueiro direito, e aí jogaram o Thiago Silva como outro zagueiro, sem Rubem Dias na seleção da Champions. Votação popular, porque eles jogaram... A TNT não é muito boa em comparativo de jogadores, não. E aí eles normalmente também fazem esse tipo de comparativo para chamar a atenção, porque Kanté e De Bruyne não tem por que comparar. De Bruyne beira a genialidade. A TNT poderia se chamar PSG, facilmente, tá? Queria dizer isso, ó. Vamos lá, o próximo aqui. Mahrez ou Mason Mount? Essa é difícil. Eu acho também que são características diferentes, velho. Então, mas o Mount joga aberto na esquerda, ainda por cima. O Mount joga aberto na esquerda. Eles colocaram o Mount contra o Mahrez para jogar Mount contra Foden. Até... Eu acho que eu iria de Mount contra o Mahrez. Porque o correto seria Mount contra Foden. E eu votaria no Foden. Até porque eu acho que o Foden é o principal jogador inglês jovem atualmente. Apesar da excelente qualidade do Mount. Essa comparação poderia ter sido realmente Foden versus Mount. E aqui tá Pulisic versus Foden agora, né? Que seria Pulisic versus Mahrez. Pulisic versus Foden, eu vou ficar com Foden pelo ano inteiro, né? Eu acho o Pulisic um ótimo jogador. Pulisic já tá crescendo no Chelsea, tá melhorando, tá evoluindo, mas hoje é Foden sem pensar duas vezes. E para finalizar, Guardiola versus Tuchel, como queiram. Pepe. Aí é Pepe, né? Aí não tem pra onde correr. Bom, me perdi aqui no placar, mas enfim. Valeu o comparativo. Não, mas dá pra gente recapitular, né? Dá, vamos lá, boa. Ederson, Walker, Rubem Dias, Thiago, né? Thiago ganhou do Thiago John. 3-1. Thiago, Chilwell.
E o Kanté. Kanté aí 3x2. Kanté. Rodri e... Kanté e Rodri. 3x3. 3x3. De Bruyne e Gundogan. Não, peraí. Jorginho e Gundogan. Aí ficou 4x3. 4x3 pro City, certo? Isso. Uhum. Aí depois teve Bernardo e Werner. Vocês escolheram Werner. Isso. 4x4. Que é o centroavante. Aí ficou 4x4. Depois Mahrez e Mount. Vocês voltaram Mount, foi isso? Isso. 5x4. Aí Chelsea virou 5x4. Depois De Bruyne e Havertz, De Bruyne, 5x5. E Foden e Pulisic, Foden 6x5. 6x5. Guardiola e Tuchel, Guardiola 7x5 contando com o técnico. Quer dizer, no campo ficou bem equilibrado o negócio aqui, hein, gente? O Chelsea é um ótimo time, peça individualmente. O problema do Chelsea na temporada foi realmente Frank Lampard. Eu acho que é de esperar uma coisa do Lampard e... Eu sou tão fã de Lampard, tão admirador de Lampard. Como jogador... Não, como jogador, beleza, mas aí é aquele papo. A gente tá vendo os jogadores famosos agora se tornando técnicos. Pirlo, Gerrard, Lampard e tal, o Rooney. Aí tá acontecendo, por exemplo, Gerrard e Rooney, eles pegaram times de menor expressão e com mais tranquilidade de trabalhar o que eles têm. E talvez eles saiam melhores mais pra frente. Aí Pirlo já pegou a Juventus, e agora corre o risco de sair pra volta do Alegre. O Lampard foi queimado. Lampard e Pirlo cometeram o erro Rogério Ceni, a gente pode falar. Eu ia comentar isso. De voltar para o clube que fizeram a sucesso. Foi muito, assim, voltaram para o clube onde construíram a carreira de uma maneira muito relâmpago. Eles precisavam primeiro se estabelecer como treinadores, né? O Lampard chegou a tentar começar a fazer isso no Derby County. Ele fez um ótimo trabalho no Derby County, mas ele precisava ter continuado lá. Ele precisava de mais experiência. A gente também foi um pouco do erro do Chelsea, de achar que ele estava preparado com uma temporada no Derby. Não tinha condição ainda. Mas o Chelsea, velho, pra finalizar, já estamos nos 50. O Chelsea é um time que não tem amor a treinador, né? A gente viu aí, nesses últimos 10 anos, o City teve 4 treinadores, é isso? 3. Nos últimos 10, 3, né? Mancini, Mancini, Guardiola, porque eu tava contando com o Hughes, que foi um pouco antes da chegada de Mancini, né? Se a gente for pegar o número de treinadores que o Chelsea teve nesse período, talvez tenha sido o dobro ou mais. Acho que teve Mourinho 2 vezes. Teve Vilas Boas. Conte. Filipão acho que foi antes, né? O Filipão foi 2000 e pouco. Filipão foi depois da Copa. Qual que era o nome do que substituiu o Vilas Boas na Champions? De Matheus. Aí tem o que perdeu pro Corinthians, o Martínez, né? O do Liverpool. Que era do... Isso. É Martínez, né? Que era do Everton, não? Não, acho que era do... Não, o Roberto Martínez, né? Que foi ser técnico do... foi ser técnico da seleção belga. Não, esse é do Wigan. Esse era do Wigan. Eu esqueci o nome dele. O que tava no Mundial do Corinthians? Não, o que tava no... o Mundial do Corinthians era o Roberto Martínez, não? Não. Eu realmente não me lembro. Mas enfim, o ponto é que o Chelsea troca de treinador não tão quanto os clubes brasileiros, né? Não vamos exagerar também. E ainda tem Sarri, a gente esqueceu. Já tem Sarri. Eles têm uma política lá de que se o cara não deu certo em um ano, meu amigo, 1 ano e meio, um abraço. Filipão sofreu disso também, foi antes, mas sofreu do mesmo problema, Rafa né? Benítez. Teve Rafa Benítez, Antônio Conte, Sarri, Ancelotti, Mourinho, essa é a segunda de Mourinho. Uhum. Em 2009 ainda teve o Gus Hiddink, que passou só 1 ano lá. Eles trocam bastante técnico, realmente. Eles têm essa prática aí, essa política, e eu acho que Lampard, quando entrou, assumiu o risco também, né? Do tipo, se eu não der certo aqui, ferrou. Eu não vou ter, não tem tempo. É diferente, por exemplo, do Manchester United, que tá dando mais tempo aí ao Ole Gunnar, né? Apesar dos resultados não estarem vindo e tudo mais. Eu realmente acredito que o treinador precisa de tempo, né? Eu achei que foi precoce 2 vezes. Foi precoce a escolha de Lampard e foi precoce a demissão dele também. Ele ainda teve o problema de não poder contratar. Na primeira temporada, sim.
Exatamente. E se não fosse ele, jogadores como o Mount, como o Gilmore, não estariam aí. Não estariam lá, é verdade. Eu acho que ele não recebeu o crédito que deveria, entrou numa situação muito ruim para ele e foi demitido porque o pessoal não tem paciência lá dentro do Chelsea. E a questão do United eu já disse. Quando o United teve a oportunidade de dar continuidade a técnicos bons que têm projeto, e nesse você coloca o Van Gaal, eles simplesmente jogaram fora. Agora estão dando uma oportunidade para o Solskjaer, que não é técnico. O Solskjaer não é técnico. O Solskjaer não fez nada ainda para justificar ele continuar no United. Pô, ele substituiu os jogadores com 100 minutos de jogo. Ele ganhou as 9 primeiras partidas. Foi isso. Ele ganhou 2 anos de temporada naquela vitória contra o PSG. Talvez. Foi lá. Talvez também. Mas no começo ele foi bem. Mas enfim, galera, vamos lá. 50 e poucos minutos aqui de episódio já. Vou fazer um brinde aqui mais uma vez. Sorte, sucesso pra gente no sábado. O coração tá aqui palpitando. Toda vez que eu abro uma foto aqui no Instagram que eu vejo falar dessa final, vem aquele frio na barriga. Não sei se tá acontecendo isso com vocês, mas comigo acontece. E vamos lá, espero estarmos aqui na próxima semana comemorando. Felizes e comemorando. Beleza? Um abraço, saúde e saudações Citizens para todo mundo. Até a próxima. Valeu.